comecei na brincadeira a falar, tipo, amiga, se vens cá para vir buscar qualquer coisa, vai andando, porque daqui já não levas nada, agora a casa é minha. Não sei quem és, não sei o que é que és daqui, mas daqui não levas nada. Pá, e o cheiro desapareceu e os gatos acalmaram, passado coincidência ou não sei. Conseguiste fazê-la avançar para o outro plano de Pá, existência. fiz o exorcismo. Nós começámos a pensar nisto, isto do será que há vida depois da morte, quando? Já falámos disto várias vezes, mas em que contexto é que isto nos aparece nas nossas conversas? Por acaso já tenho ideia de termos referido várias vezes. Mas porquê? Sabes porquê? Por causa do karma. Do karma? Sim, quando às vezes eu estou-me a queixar, tipo, eu devo ter tido, na vida passada, devo ter tido uma vida desgraçada para ter um karma tão pesado nesta. E se calhar vai por aí aquela conversa de vida depois da morte e de vidas que se renovam e que voltamos outra vez. Está tudo relacionado, não é? Porque nos estamos a aperfeiçoar, não é essa a teoria? A teoria budista é essa. Eu não estou a ver isso a acontecer hoje em dia. Essa se nós fôssemos testar essa teoria, eu no geral, necessitaria de explicações, não é? Olhando para o panorama geral, isso não está a acontecer, não. Isto não está a correr bem, portanto, o que houve um reset e começámos agora todos da estaca zero e temos de nos aperfeiçoar novamente, vida após vida, ou o que é que... Não está, então, essa teoria não está a dar. Ou então os seres humanos vão ser exterminados da Terra, que provavelmente é isso que vai acontecer, e vamos voltar todos como vacas e como gatos e como cães e como borboletas. Como baratas, provavelmente, ou como porque são as únicas que sobrevivem, não é? Baratas e ratos. Mas isso acontece, eu estou a fazer perguntas porque isso acontece com os humanos ou com os animais? Essa cena das vidas também acontece? Não é que eu seja crente nisso assim tão afincadamente, mas já li que sim, que os animais... aliás, há muitas teorias e às vezes até há vídeos, já encontro reels a brincarem com isso no Instagram, de gatos que têm comportamentos muito humanos. E então há quem diga, tipo, olha, este gato... foi humano noutra vida, porque a forma como eles se sentam, os gostos, ou quando, olha, apanham muitos a tocar piano, não sei porquê, parece muitos reels de gatos a tocarem. Eles gostam muito de música, os gatos gostam muito de música, sim. Especialmente a clássica, pelo menos os meus gostam. Eles gostam de ouvir os instrumentos, eu sempre que pego na guitarra, a minha gata vem logo, eu não estou a tocar música clássica, mas ela vem logo, eles gostam do som do instrumento. Eles são sensíveis às frequências, se calhar é por isso. Adoram, ficam mesmo... tu percebes, mesmo que estejas a tocar mal, eles por acaso são muito sensíveis à música a ser tocada, porque é diferente tu estares a ouvir numa coluna. Quando tu pegas no instrumento e começas a tocar, seja o piano, seja uma guitarra, uma flauta, a vibração das cordas ou a vibração do... Eu lembro-me que eu tinha uma coluna, durante a pandemia eu tinha uma coluna portátil, relativamente grande, que eu punha em vários sítios da casa, o sítio onde eu estivesse eu andava com ela. E o meu gato, sempre que conseguia, ia dormir com a cabeça colada à coluna. Ao pé? Não era ao pé, era colada mesmo. Colada. Tipo, assim. E eu costumava estar a ouvir muita música clássica e piano durante a pandemia para me acalmar. E ele adorava. E havia um artista em especial que ele fazia questão de ir dormir. Não sei se frequências é que ele... Pois, claramente. E o meu gosta de piano. Cada um tem preferência. Claramente gosta de piano. Porque... muito chique. Muito chique. Então, mas esta cena também do outro plano de vida ou de uma continuidade da vida, eu acho que isto é transversal a muitas religiões, não é? Seja uma religião católica, a religião, o judaísmo, não sei se... Eles não acreditam em céu e inferno, não é? A religião judaica, os cristãos é que sim, mas no Islão também é prometido, principalmente aos homens, um harém de virgens quando morrerem, não é? Portanto, esta cena Portanto, a vida continua, eles acreditam pós-morte,
acreditam, toda a gente acredita, mas porquê? Porquê que as pessoas têm de acreditar? Ou o que é que é o que é? O que é que tu achas que é? Eu tenho uma teoria que não é confirmada por mim, mas por um senhor espanhol, médico, que diz que Como é que ele se o chama, ego... que eu já não lembro do nome? Pá, fazes perguntas muito difíceis, só se eu for procurar agora porque ele acabei por não ir buscar. Sim, não, mas diz, a gente entretanto já vê o nome dele. Ele acha que é o ego que tem medo de perder a função dele, de nos proteger e de nos fazer sobreviver. E ele sabe que com a morte o ego vai desaparecer, ou seja, o plano material deixa de existir, que é onde é onde o ego opera. O ego supostamente opera no plano material e não no plano espiritual. Porque mas ele acredita que continua? Ele acredita que continua o espiritual. Mas o material não. Portanto, o físico e o material morrem. E o ego está ligado ao material e ao físico. E como tem receio disso, tem que encontrar mecanismos de defesa. Primeiro, tem medo de morrer e, portanto, vai arranjar uma série de hipóteses de não morrer tão depressa. Então o que é que depois sai? O que é o espiritual? Se o ego é o material, o espiritual é o quê? Ele acredita que... Ele e várias religiões, especialmente a budista, que existem vários planos de existência. E, portanto, o espiritual é eterno, supostamente. Mas é o quê? Mas conseguem explicar? Eu estou-te a perguntar. É o espírito. Eu estou mesmo a perguntar por curiosidade. Existe o espírito ou a alma, vamos lhe chamar. Eles acreditam na alma. Existe além do corpo. O que eles dizem é que não é o corpo que tem uma alma, é uma alma que habita num corpo. Portanto, a alma é maior do que... O corpo é só um invólucro daquilo do ser. O nosso ser é espiritual e, portanto, é transcendental, e por isso é que dizem que as pessoas conseguem comunicar telepaticamente, porque são os espíritos que comunicam em frequência e conseguem tocar-se. E, quais pessoas? Enfim. Mas nós todos podemos fazer isso? Sim. Se treinares... Como aconteceu, nunca ouvi ninguém, mas sim. Se treinares, consegues comunicar... Não, eles dizem que, por exemplo, quando tu estás a pensar numa pessoa que já não falas há muito tempo e uma pessoa veio à tua mente, de repente, lembraste daquela pessoa por algum motivo. Sim. E depois essa pessoa liga-te à tarde. Eles dizem que são os espíritos que estão conectados e que estão sincronizados, as frequências estão sincronizadas e estão a tentar comunicar por algum motivo. Normalmente isso acontece entre pais e filhos, por exemplo, ou mães e filhas, ou quando uma filha está numa aflição qualquer e a mãe liga para ela a perguntar se está tudo bem, como se tivesse pressentido que ela não estava bem. Sim. Ou seja, são os espíritos que estão a comunicar, ou seja, um precisa de ajuda do outro e arranjam forma no plano material de comunicar. E os pressentimentos e os feelings e o sexto sentido... está tudo interligado. Que é explicado por isso. Está tudo interligado com a alma. Eu acho que é um conceito muito bonito. Sim, eu também acho que é bonito. Se é real, eu não sei. Mas que é bonito, é. Pois, é assim, a parte do real... eu não acredito que exista nem alma, nem que exista vida após a morte. Porquê que eu não acredito? Porque, de facto, nunca vi provas cabais de que isto fosse real. Eu vejo, de facto, coisas que pessoas dizem ou que sentem, mas aquilo que nós dizemos ou sentimos não é... Isto não está mensurável. Ainda não vi prova nenhuma que me dissesse e que me fizesse questionar, sim senhor, existe vida após a morte. Nós sabemos que... O que é que nós sabemos? Nós sabemos que o nosso cérebro, quando tu morres, que ainda há ali um momento em que ele ainda está a funcionar, ainda está ali a fazer as suas ligações, mas a partir do momento em que essas ligações... Aquilo depois acaba, não é? Já não tens batimento cardíaco, já não tens sangue a circular e a transportar oxigênio, e seja o que for, por todo lado. A partir daí já nada acontece, porque tu tens cérebros que podem estar conservados em formol e aquilo já não acontece ali nada. Portanto, eu não consigo perceber como é que depois se explica a existência desse plano, desse outro plano. Não existem, em termos de provas científicas, elas de facto não existem. Se existissem e que pudessem ser verificadas, sim senhora, eu estou disposta a mudar de opinião assim que me mostrarem
provas de que de facto isso é real. Eu já tive muitas pessoas a prometerem provas, mas nunca me as mostraram, não é? Nunca vi nada que de facto pudesse ser verificado. Portanto, eu sou uma pessoa que, a partir do momento em que eu não consigo compreender, eu não digo acreditar, porque eu não gosto de acreditar, eu gosto de compreender. A partir do momento em que não é possível compreender, pelo menos da minha maneira de ver o mundo, eu não vou perder tempo, principalmente a pensar na morte. Eu sei, tenho plena consciência, o que eu acredito, ou o que eu compreendo é que de facto a morte acontece e as coisas acabam, portanto, o que é que eu quero fazer? É viver e aproveitar ao máximo a vida que tenho e a vida das pessoas que estão à minha volta, do que estar focada no que é que poderá acontecer mais para a frente. Eu não penso nisso, eu simplesmente não penso no que é que vai acontecer depois. Eu quero aproveitar o que tenho agora com as pessoas que tenho agora. Portanto, não sei se existe depois também aqui, tu dizes também como aquele senhor que tem o ego, que tem a ver com o ego. Eu não sei se será só o ego, eu acho que nós temos medo, ou nós queremos, eu acho que muitas pessoas querem acreditar que existe um mundo melhor, que existe um plano de existência onde toda a gente é mais feliz, não é? Também, sim. E ninguém quer ser esquecido. Ninguém quer ser esquecido, porque a sensação, o facto de que nós vamos desaparecer deste plano material, vamos deixar de existir, vamos deixar de conseguir comunicar, vamos deixar de poder abraçar, de beijar, de brincar, seja o que for, com as pessoas que nós gostamos, isso é muito triste, não é? É sempre triste deixares este plano material. Para quem fica, é triste para quem fica, para quem vai não é triste. Não sabemos, não é? Não sabemos. Se calhar é um alívio. Ou se calhar não, Sim. se calhar também é triste. Não sei, não faço ideia. Eu gostava muito que não fosse só isto. Porque se for só isto, que não fosse é muito só pouco. Isto. Achas que é pouco? O que é que tu gostavas? Mas gostavas de... Como assim é pouco? A nossa existência, tipo, tu nasces, vives 60, 70, 80, 90 anos no máximo e é só isto. Se tiver sorte. Pois, exato. Estou a ser otimista. Não, estou a dizer 90 anos porque o meu avô faleceu com 98 anos. Portanto, eu tenho esperança de lá chegar. Mas, mesmo assim, há coisas que eu não consigo explicar. Se é só esta existência, como é que, por exemplo, há crianças que parece que têm uma sabedoria e têm uma consciência das coisas que não é para a idade delas? Elas ainda não viveram o suficiente para tirarem conclusões tão maduras. Vamos lhe chamar assim. Há miúdos, isso é daquelas coisas que também não são fáceis de avaliar, para já, porque há miúdos que também tu não consegues perceber se eles também foram não educados ou se lhes disseram para eles dizerem determinadas coisas, às vezes nestas situações. Com 4, 5 anos não consegues controlar muito bem o que é que eles dizem, eles disparam e pronto. Mas é assim, mas os miúdos são muito... há miúdos que são muito, que observam muito e que de facto conseguem, nós às vezes estamos tão distraídos com a nossa vida. O Gonçalo, por exemplo, ele tem 9 anos, ele está numa fase em que questiona tudo. Tudo é, não há um único momento em que ele pergunta-nos absolutamente tudo, seja de cenas, pode ser de filosofia, tudo o que aparecer ele pergunta e nós temos de estar ali a fazer uma ginástica mental para responder. Isso é ótimo. Eles são muito pequenos e eles têm uma grande fome de... São umas esponjas, não é? Têm uma grande fome de conhecimento e nós às vezes estamos tão distraídos com a vida que nem às vezes questionamos coisas básicas que os miúdos fazem agora. Será que isso é uma prova só porque o miúdo está a fazer uma pergunta, é uma prova de que... Não, eu nem estou a falar das perguntas, eu estou a falar mesmo das afirmações, das respostas que eles dão. Sim. Nem é bem pelas perguntas, é mesmo pelas respostas e pelas conclusões que eles já tiraram, sem nunca terem discutido isso. Por exemplo, lá vou eu apontar um carimbo lá no bingo, vou dar um exemplo meu. Eu recordo-me de muito cedo, tipo 4, 5 anos, começar a questionar a minha mãe, tipo, a existência do mundo. Como é que as árvores tinham nascido sozinhas? Quem é que tinha plantado a primeira árvore?
quem é que tinha sim. feito, quem é que tinha feito o primeiro Sim. rio, quem é que, percebes? Eu queria saber a origem de tudo, estás a ver? Sim, tem curiosidades miúdas, sim. Estava muito, estava contemplativa, a olhar para a janela, a minha mãe achou Exato. que eu estava só no meu mundo, só a pensar em bonecas ou whatever, e eu estava a filosofar, estava a perguntar na minha cabeça, tipo, de onde é que vinha, como é que tudo tinha surgido tão bonito e tão perfeito, não é? Sem Essa é a curiosidade das crianças, não é? Porque eles não intervenção têm a do cabeça... ser humano. Mas eles não têm a cabeça ocupada com tarefas como nós adultos temos, não é? Então eles têm tempo para contemplar e depois perguntam essas Sim, coisas. na minha Mas tu não cabeça, sabias, não, mas tu não sabias as respostas. eu queria era saber as respostas, eu queria tentar perceber aquela ideia de Deus criou tudo, isso para mim já não era suficiente. Eu não achava que essa era a melhor resposta, com 4, 5 anos. Sim. Eu queria perceber, ok, está bem, então se foi um Deus, quem é que criou o Deus, percebes? Certo, certo. Mas às vezes o mal é as pessoas não responderem a essas perguntas e não falarem com os miúdos sobre isso, não é? Tu, se calhar numa geração mais antiga, se tu dissesses tem de haver, não pode ser Deus, tem de ser outra coisa, se calhar diziam-te que não, que estavas errada e que era mesmo Deus e tu começavas logo a levar uma lavagem cerebral. Se tu tiveres ao pé Foi de mais ti ou menos pais, isso, porque a minha mãe meteu-me na catequese com 5 anos. pois, Mas eu se não tu fiquei tiveres pais que convencida. te ajudam e que te ajudam a explorar isso, não é? Eu acho que é sempre bom incentivar nas crianças essa exploração e esse constante questionamento. Sim, eu acho que quando somos crianças somos muito mais fiéis a nós mesmos, porque não estamos no automático, nós questionamos tudo. E nós não devíamos perder essa capacidade de questionar as coisas e de tentar compreender, em vez de só obedecer. Então, Que mas se acontece em houvesse vidas adulto. passadas, essa criança não teria já de saber essas coisas, por exemplo? Podia, e se calhar exatamente por saber isso é que estava a tentar confirmar se aquilo que ela suspeitava era verdade ou não. Ah, então, mas aí está em dúvida. Ela sabe ou não sabe? Porque o que eles defendem é que tu não te recordas da tua vida passada, ou seja, tu vens cá para recordar. E quanto mais Conveniente. consciência tu tomas, quanto mais meditação tu fazes, quanto mais contacto com o eu que tu tens, através da meditação e através ou de mantras, whatever, seja lá a fonte que eles utilizam para encontrar o eu, tu vais tomando consciência, vais tomando compreensão porque é que as coisas acontecem. Por exemplo, os indianos, salvo erro, dizem que nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo para acontecer. Quando tu passas por uma dificuldade, a cultura indiana aceita com muita facilidade. Por isso é que eu acho que eles são tão resilientes, graças à religião deles. Porque eles acreditam que todo Sim, o mal e não que só, sim. todo o mal que lhes acontece tem um propósito maior. Especialmente o mal. O bom é uma gratificação e um agradecimento e um prémio por eles estarem a fazer a coisa certa. Ou fazerem o caminho certo. Mas o mal é para crescimento. Ou seja, sempre que lhes Então, mas isso é também como a religião católica, não é? Isto está-me a acontecer, pá, foi Deus que assim quis, é uma prova de Deus, não é algo assim do género? Mas a religião católica vê isso como um castigo. Ou seja, por exemplo, o terremoto de Lisboa. Sim. Há muitas teses que defendem que tinha sido um castigo divino. Eram os jesuítas, sim. Eles foram expulsos depois pelo... As igrejas ficaram destruídas, mas depois... E havia outros edifícios, não sei ao certo quais, mas que tinham saído ilesos. Pá, se calhar uma questão geográfica ou de construção, não é? Digo eu. Mas pronto, eles ficaram convencidos que teria sido um castigo divino e estavam a ser castigados. Os indianos não veem isso como um castigo, veem isso como uma aprendizagem, ou seja, é positivo, não é negativo. Não é uma vingança de Deus. Não. É uma bênção. Eles veem um sacrifício que têm que passar, tipo se passarem fome, uma inundação, ou uma porcaria qualquer
que acontecem lá muitas, eles veem aquilo como uma bênção, uma oportunidade para crescerem enquanto seres humanos, enquanto São alma. os eternos otimistas. São. E eu acho isso muito bonito, é preciso muita coragem. Tu conseguires ser otimista no meio da desgraça. De facto. É um exercício difícil. Tu não te entregares à lamentação, como os cristãos fazem com muita facilidade, e simplesmente não fazerem nada. Eles não. Eles aceitam, é o que é, e bola para a frente. Vamos ver o que é que conseguimos fazer para melhorar e para sair desta situação. Isso é positivo. Sim. Eu tenho questões em relação a essa cena da forma como eles melhoram as coisas, não é? Porque... E eles acreditam em reencarnações. Certo. Isso das reencarnações, isso faz-me lembrar quando eu há uns anos fui... eu não sei se já falei aqui, mas pelo menos acho que já tinha falado contigo, que fui a uma leitura de aura. Sim. Há já uns bons anos ali em Lisboa e fui naquela mesmo, olha... A pessoa precisava de fazer aquilo, eu não paguei, a pessoa estava a acabar aquele curso, então tinha de fazer um certo número de leituras de aura para depois poder começar a enganar pessoas. Não, desculpa, começar a cobrar às pessoas. Eu acho delicioso, porque tu não acreditas em nada disso, mas depois acabas por ir. Tu já foste fazer coisas que eu nunca fiz e se calhar até sou mais crente do que tu. Eu acho que também, para eu também poder dar a minha opinião das coisas, tens também convém ir lá. Mas eu fui com a mente aberta. Foste na paz. E as coisas... Sim, fui. E aquilo depois estavam duas senhoras à minha frente, de olhos fechados, assim, a mexer com as mãos e a sentir as energias que elas lá acham que existem, assim, no ar e coisa. E dizer cores e a dizer letras. E depois começam a falar de vidas passadas. E eu achei aquilo muito engraçado, porque uma das pessoas conhecia-me e, naturalmente, as vidas passadas era... Uma delas eu tinha sido piloto de carros de corrida, uma mulher, tinha sido mulher na mesma, com um piloto de carros, que não houve muitos, e era eu a vencer, ou era a mulher que tinha vencido no mundo de homens. E achei aquilo engraçado, porque eu ainda por cima trabalho numa cena em que tem muitos homens. E depois, outra vida passada, eu vivia tipo numa floresta, com muita vegetação à volta e com muito verde, portanto, aquilo via-se que aquela pessoa estava a dizer coisas que já conhecia de mim, não é? Relacionadas, sim. Pois, eu saí de lá, naturalmente, depois agradeci muito bem, mas aquilo soube-me todo uma mão cheia de nada, não é? Soube mesmo eu fui ali, não fui desperdiçar tempo, porque aquilo, pronto, foi engraçado, mas aquilo não é nada, meu, elas estão-me para ali a contar histórias que elas estão a inventar, que basicamente elas estão a inventar, e depois o Sérgio também fizeram a leitura, também disseram uma série de coisas idiotas, e pronto, e a vida continua. Agora, eu não percebo também muito, não consigo perceber esta procura, isto faz muita confusão, esta procura destas respostas. A mim faz imensa confusão, porquê? Porque eu acho que nós temos um mundo tão fascinante à nossa volta. Eu acho que quando começas a olhar para aquilo que existe nesta vida, seja animais, plantas, tudo, a forma como a paisagem acontece, como se forma, eu acho que temos tanta coisa bonita para explorar. Andar focado nestas cenas de um pós-morte e do que é que acontece depois da vida e das vidas passadas, eu acho que isto só nos distrai da realidade, não é? Distrai-nos daquilo que está à nossa volta e da beleza que o mundo tem para nos dar. E por isso é que me custa às vezes ver pessoas tão focadas nisto e tão pouco focadas na realidade e no que tem à frente, não é? Naquilo que conseguem mesmo ver com os próprios olhos. Eu não sei até que ponto, também não posso estar a generalizar, porque deve haver vários tipos de pessoas, mas eu acho que haverá pessoas que já constataram isso, que realmente o mundo é fantástico e tem imensa coisa para nos oferecer e que é muito, e que nos transcende. Nós não somos nada, somos só mais um ser vivo no meio de tantos seres vivos no planeta, e a única diferença maior e que nos fez distinguir foi termos um cérebro mais desenvolvido e, portanto, desenvolvemos mais inteligência e conseguimos superar mais obstáculos.
Mesmo assim, vale o que vale, porque já ficou provado que golfinhos, baleias ou formigas são muito mais organizadas e muito mais sensíveis e muito mais inteligentes do que nós, de uma forma diferente, mas conseguem ser. E também têm os seus meios de comunicação. Nós utilizamos a fala Sim. porque, enfim, conseguimos desenvolvê-lo. Sim, até as plantas têm meios de comunicação, sim. Exato, as árvores comunicam à sua maneira. Mas eu acho que o problema do ser humano é que também pensa e tem a liberdade e tem imaginação. Não sei até que ponto a imaginação também não pode ser má nesse sentido, porque depois começa a dar respostas àquilo que ainda não conhece, mas está a pressupor. Porque se calhar as religiões provavelmente também nasceram do medo, nasceram do poder ou do desejo de poder, do controle dos outros, que eu também não compreendo muito bem. Não sei porque raio é que o ser humano gosta sempre de ter poder sobre o outro. É uma coisa que me transcende. Mas a religião, essencialmente, nasceu daí. Mas também nasceu para dar resposta às coisas que não consegue explicar. Pelo menos a budista, eu acho que eles chegaram ali a um ponto que, ok, não pode ser só isto. Agora, como é que eu vou explicar quando eu sinto uma coisa que me transcende? Ou quando eu sinto... como é que eu te explicar? Porque há, de facto, pessoas que são mais sensíveis do que outras. E se nós somos realmente todos energia, as pessoas são mais sensíveis do que outras à energia dos outros. Por exemplo, eu Sim, mas consigo isso somos... Há pessoas e pessoas. Há pessoas que estão na delas que não se apercebem de nada. Eu, por exemplo, entro numa sala e consigo perceber Sim. qual é que é a vibe da sala. Consigo perceber se aquela pessoa está mais tímida ou está mais amedrontada ou está a precisar de uma palavra amiga ou quer estar só no seu canto. Eu tenho... Não sei se terá sido... Mas eu já tinha isso em miúda. Estou agora aqui a pensar. Mas era isso uma pode coisa ser que uma pessoa com que a tenha... experiência da vida... Pode ser... Sim. Inteligência emocional, não é? Há pessoas que Mas eu têm já tinha zero miúda. noção. Mas eu já tinha em miúda. Mas há pessoas que de facto conseguem ler melhor as pessoas, ver as microexpressões e observar mais as pessoas. Há outras pessoas que tu conheces ao longo da tua vida que têm zero noção. Ou têm zero noção quando é que incomodam, têm zero noção quando são inconvenientes, quando é que ocupam o espaço dos outros. Há pessoas que vivem... Há aquelas para já que acham que são a personagem principal sempre da história e que tudo roda à volta delas e estão-se a cagar para os outros. Eu acho que isso também é uma questão de inteligência emocional de cada um de nós. Há uns que de facto são mais sensíveis a isso, outros que zero, que não percebem ou que só se interessem por eles. Não considero, essa cena do nós somos energia também é uma coisa que é muito vaga. Não, mas agora eu vou falar sério, isto é uma coisa que também é muito vaga e que eu ainda não consegui perceber ao certo esse conceito. Não consigo perceber, ainda não consegui perceber a cena do nós somos energia, tipo, nós de facto libertamos energia em forma de calor, nós não comermos, não conseguimos ter energia para alimentar as nossas células, é verdade, mas a partir do momento em que nós morremos, nós deixamos de produzir esse calor, de nos conseguir mexer. Poderemos depois ser queimados e produzir energia, talvez, mas faz-me confusão esse conceito, estás a perceber? Sim. Tipo... Por exemplo, o Reiki, tu conheces o Reiki? Como é que ele se pratica? Eu acho que falaram essa cena do Reiki também na cena na leitura da aura. É provável. Sim, o Reiki e Shiatsu estão os dois relacionados. Sim, o Reiki, sim. Ok, vou respirar 3 vezes. Reiki, porquê? Sim. Porque o Reiki é o tratamento é utilizado como tratamento alternativo à medicina dita tradicional e trabalha na base da energia. Ou seja, há pessoas que têm uma energia mais desenvolvida do que outras e a própria energia Olha, no Star Wars isso acontece. Star Wars é uma história de ficção.
estou agora a lembrar-me que eles sim. exemplificam essa realidade, vamos lhe chamar assim. Sim, mas o Star Wars não é real. O Star Wars é Não, ficção. mas estou a fazer o paralelismo porque é engraçado como eles foram buscar esse tema. Porque eles, para todos os efeitos, os Jedi também sentem a energia uns dos outros. É o mestre de Reiki, afinal. É um bocado. Agora estou aqui a fazer o paralelismo, porque há o episódio da... Ai meu Deus, que eu sou tão péssima com nomes. Da Rey, que é a Jedi... A última Jedi, na verdade, viva neste momento, na história toda. Há lá um episódio em que eles estão lá nos túneis, em que aparece uma espécie de cobra e ela vai atacá-los, e ela só vai atacá-los porque estava ferida, e então ela percebeu que ela estava ferida e com o poder da mão ela curou a cobra. Sim, certo. E elas ficaram e tornou-se uma aliada. O Reiki, porque ela tinha a energia, tinha vida dentro dela, percebes? E passou a vida dela para a vida da cobra para a curar. Sim, tipo também Reiki, Dragon Ball, exato, sim. Sim, exato, Dragon Ball também é outro exemplo. Estamos aqui a dar estes exemplos altamente científicos e comprovados. Não são científicos, são as fontes que quem criou essas histórias também deve ir buscar. Eu acho que eles vão buscar em algum lado. Não é fruto da imaginação deles, é coisas que eles foram beber de algum lado. Certo, como há histórias de fantasmas e de vidas passadas, também gosto muito, não quer dizer que acredito nelas, mas gosto delas como exercício de imaginação, certo? Sim. O Reiki vai um bocadinho de encontro a isso, porque ele e o Shiatsu é a mesma coisa, se bem que eu não sei muito bem qual é que é a diferença entre Shiatsu e Reiki. Eu acho que Reiki vai pelo pensamento positivo também, e frases e afirmações positivas, e o Shiatsu... mas o Shiatsu também é sobre a posição das mãos no corpo, portanto, não sei muito bem a diferença. Mas sei que os dois... Mas toca? O Shiatsu toca? Porque o Reiki não toca, não é? Eu acho que o Shiatsu toca. Eu acho que essa é a grande diferença. O Shiatsu é mais a minha onda, porque eu gosto de massagens em que estão ali, tipo, pá, tem de tocar. Não venham cá que não vão tocar, então não quero. Tem de tocar, tem de fazer massagem. Isso é que Sim, o Shiatsu toca, o Reiki não. O Reiki é só mesmo a energia das mãos. E o Shiatsu também é a energia das mãos, que passa de um corpo para o outro, mas tocam e fazem as massagens. Mas aí tu estás a aplicar força, não é? Claro. Sim, são as duas coisas combinadas, por assim dizer. E depois também, não sei. Eu acho tudo muito bonito, porque dá-me esperança porque há soluções e é como as afirmações. Dá-te esperança. Então, mas é assim, as coisas podem, de facto, imaginar, a cena do Reiki, então, é uma coisa que eu há um tempo vi nas notícias que queriam uma que fazia Reiki e dizia, isto devia ir para o Serviço Nacional de Saúde. Não pode ir, amiga. Não pode ir, sabes porquê? Porque, primeiro, para isso acontecer, chama-se medicinas alternativas, porquê? Porque tu não consegues comprovar aquilo através do método científico. A partir do momento em que tu não consegues comprovar que aquilo funciona para todas as pessoas da mesma maneira e que de facto funciona e não consegues definir os princípios do Reiki, tu não podes nunca passar aquilo para uma medicina científica, não é? Se tu não consegues provar, tu não podes dizer que aquilo é real, não é? Não podes, nem eu acho ético estares a vender um serviço que de facto tu não consegues comprovar. Tu podes acreditar nele, mas a partir do momento em que tu não consegues comprovar cientificamente, para mim, eu nunca iria lá. Eu nunca iria gastar dinheiro no Reiki. Numa massagem é que as pessoas de facto me tocam e estão de facto a mexer em mim, tudo bem, agora... Essa cena do Reiki, não consigo perceber, lá está, essa cena da energia, para mim, eu não consigo perceber. E a partir do momento que eu não consigo compreender, não consigo. Eu percebo essa limitação porque tu és muito factual, és muito científica. Eu acho que temos que ter uma predisposição mental para o que nos transcende, para conseguirmos acreditar nisso. Mas o que é que nos transcende? O que é físico. Como, por exemplo? O que é visível.
Tu acreditas em fantasmas ou em espíritos? Não, nunca existe prova nenhuma da sua existência, porque é que eu hei de acreditar? É verdade, existe alguma prova da existência de espíritos e existência de fantasmas? Porra, Não existe. até existem programas de televisão só dedicados a isso. Não sei em Programas de que canal, televisão. mas Programas de acontece. televisão, nós podemos simular tudo, por favor. Eu posso pôr um fio Não, a puxar porque uma. eu já não me recordo, mas eu não sei se ainda existe, mas eu recordo no início da TV Cabo havia uns programas O do médium. O que falava com não pessoas. Não, que eles iam com mortos. iam com uns sensores, umas maquinetas Exato. que detectavam eletromagnetismo, Sim. e detectavam fantasmas em casas. Eles não detectavam fantasmas nenhuns. Aquilo era tudo tanga. Aquilo é tudo tanga. Pois, É não como sei, não sei. aquela série agora de filmes dos The Conjuring, que aquilo segue um casal real americano. Aquilo é um casal real americano inspirou a série dos filmes do Conjuring, Não que sei era o um que é que casal vais de falar. médiuns. Não sei. Eram dois charlatões que Desconheço. durante a vida toda deles andaram a enganar pessoas que acreditavam que tinham espíritos em casa e que aquilo era tudo. Muitas vezes eram pessoas que só queriam atenção. Eles alimentavam-se da ignorância e da falta de conhecimento das pessoas e E do medo, se fizeram calhar. e do medo e fizeram uma carreira à volta daquilo. Todas as cenas que há de espíritos e que alguma vez se fez, que foram testar, aquilo era, ou eram canos que estavam a fazer barulho, ou encontravam gravadores escondidos, porque são pessoas que só querem atenção. Até hoje não existe uma única situação de existência de espíritos, de fantasmas em casa que tenha de facto sido comprovada. Essa cena dos programas, eles vão com uma maquineta que apita quando aparece qualquer coisa, aquilo é só para enganar pessoas. Aquilo não é factual, aquilo é um programa de televisão, é um programa de entretenimento. Sim, É como sim, eu também acho que é. Como um programa que também havia muito nessas TV cabos da vida, que era um médium, que falava com mortos. E era um gajo que tinha uma audiência imensa, ele estava em cima do palco e começava a dizer: eu estou a sentir uma presença aqui. Nunca chegaste a apanhar? Não E faço o gajo ideia o que é isso. depois dizia: eu estou a ver aqui há um A. E depois alguém diz: eu tenho um A. O meu pai chamava-se Ambrósio, por exemplo. E ele começava tipo: ele está aqui a falar comigo. E não sei o quê. E as pessoas, tu estavas a ver aquilo era impressionante. Porque só que depois o que é que se percebia, o que acontecia? As pessoas, antes de entrarem para aquelas salas, todas elas faziam um questionário. E nesse questionário, já estás a perceber, eles punham lá: sim, o meu pai Ambrósio morreu e não sei o quê. E o gajo depois está no palco e está... Isso é um Mentalista. Tu nunca viste a série Mentalista? Não, acho que não. Com Patrick qualquer coisa. Não, Patrick era o nome do personagem. É o nome do personagem. Ele depois foi trabalhar para a polícia, mas ele fazia isso, o Mentalista. A série chama-se Mentalista exatamente por isso. Porquê? Porque ele era um charlatão e fazia esse tipo de coisas com grandes audiências. Só que ele era muito bom a ler pessoas. Exato. Ele sabia ler as pessoas, era muito atento aos pormenores e depois a série desenvolve-se através dessa aptidão que ele tem, mas na polícia. Ou seja, ele começa a ajudar como agente a acompanhar a polícia de Nova Iorque, acho eu, ou Chicago, já não me lembro. E ele ajudava a desvendar crimes. Porque como ele observava muito bem as coisas, topava, e depois eles tinham que ir... E normalmente aquilo eram tipo homicídios entre famílias, por exemplo. E havia pessoas a mentir. E ele, como era muito bom a ler pessoas, ele conseguia detectar qual é que era a pessoa que estava a mentir na família e que afinal tinha morto o primo, ou a sobrinha, ou o padrasto, ou não sei o quê. E ele sabia, ele conseguia desvendar o caso todo logo nos primeiros 5 minutos do episódio. Depois a polícia andava ali às voltas com as provas e não sei o quê. E ele depois arquitetava um plano para apanhar o criminoso. E todos os episódios são à volta de casos desse género.
Era quase o monstro da semana, era o caso da semana. É, mais ou menos isso. E aquela série durou anos. Até o Pedro Pascal entrou nessa série. Ele entrou numa temporada. Assim. Que eu, curiosamente, foi quando eu parei de ver a série e foi quando ele entrou. Muitos autodenominados médiums são pessoas também com muita atenção ao detalhe e com boa capacidade de leitura de pessoas, não é? Sim, sim. Na realidade é isso, porque eles não estão a ouvir ninguém, eles podem estar... Eles são ótimos, podem ser ótimos atores e e ganham a vida a fazer aquilo. Yeah. E seja médiums, seja bruxas que falam com mortos. É assim, eu acho que há pessoas... E são pessoas empáticas, na verdade, não é? Porque se tu tens que ser empático, Exato. para estás atento ao outro, a todos os detalhes do outro, não é? E as pessoas que muitas vezes procuram este género de serviços para tentar comunicar com alguém que morreu, já são pessoas que estão com problemas a fazer um luto, não é? São pessoas que se querem estar a falar. já estão vulneráveis. Sim. Eles estão vulneráveis e às vezes também precisam de uma forma de fechar determinados ciclos. Ou de um conforto. E algum conforto. Estas pessoas podem-lhes dar esse conforto e até as podem ajudar a ultrapassar perdas. Pode ou não pode, também pode correr mal. Agora, se as pessoas de facto falam com mortos, eu tenho grandes questões em relação a isso. Eu não acredito de facto que falam com mortos. Acredito que podem saber ler e saber interpretar a pessoa que tem ali à frente e ajudá-la. Poderiam ir a um psicólogo, mas não, vão a isto. E ajudá-la a tentar dar uma resposta, não é? Vão fazer terapia, Karim. Pronto, é isso, olha, é isso que eu acho. Mas sinceramente, olha, é isso que eu acho. Agora vais cair da cadeira. Eu só fico na dúvida em 2 casos. Em 2 casos não, acho que é só num mesmo. Sim. São com os meus gatos. Eu não consigo perceber porque é que os meus gatos, volta e meia, ou ficam fixados num ponto qualquer da parede, e normalmente é sempre o mesmo ponto, e eu olho e não vejo nada, não há uma mosca, não há um mosquito, não há uma melga, não há uma porra nenhuma, e eles ficam lá fixados a olhar. Mas uma vibração que está ali, que vai por aquela parede? Pois, mas eu fico atento a tudo, percebes? Às tantas fico atento ao prédio todo, tipo, o que é que está a passar? O que é que eles estão a captar que eu não estou a captar? E quando eles bufam do nada, esta casa onde eu estou agora, ela teve fechada durante muitos anos, ninguém lhe pegava. Porquê? Porque a senhora, a dona da casa, morreu aqui, sozinha, velhota. Graças. Bom achado, sim. Por isso é que eu comprei barato. Porque supostamente estava assombrada, estás a ver? Porque a senhora morreu aqui sozinha. E eu remodelei a casa toda, portanto ela estava de origem, estava velha, estava podre mesmo. Não havia nenhuma mancha no chão assim esquisita? Não, porque o chão foi arrancado, portanto se havia, desapareceu, porque houve uma inundação e tiveram que arrancar o chão de madeira todo. O chão estava em cimento. Menos mal, sim. Mas eu acho que morreu de AVC ou qualquer coisa assim. Mas mesmo assim não deve ter sido. Mas o que é certo é que depois, nos primeiros meses que eu estive aqui nesta casa, mudei-me, eu só consegui mudar-me, porque as obras demoraram muito tempo, eu só me consegui mudar no dia 31 de outubro. Sim, opa, é o 31. Não é incrível? Eu não planeei, mas só quando eu dei conta é que assim, olha, estou-me a mudar no dia 31 de outubro, que esquisito. Caraças, qualquer dia vamos descobrir que o calendário é uma cena inventada. Mas pronto, sim. 31 de outubro, dia das bruxas. Nos meses seguintes, havia ali um canto da porta do quarto que eu sentia um cheiro estranho. E os gatos não saíam de lá e estavam sempre a bufar para lá. Eu cheguei a acordar de noite com os gatos a bufarem e a olharem para a porta. Para a porta, quer dizer, para a ombreira da porta. E eu não consegui, durante meses... Eu não consegui perceber que raio é que se passava aqui para os meus gatos terem esse comportamento estúpido. Mas é tipo bufar. Sabes quando aquela cena de filme que da múmia, há aquela cena muito emblemática da múmia que ela pega num gato e bufa para a múmia. Pá, os meus gatos faziam exatamente a mesma coisa. Assim, do nada. Do nada. Confesso que aí, se aqui ia viver sozinha, eu que ficava tipo, what the fuck? Ok? Sim. What the fuck? E depois pensei, bem, eu não vou sair daqui. Portanto, e comecei na brincadeira a falar, tipo, miga, se vens cá para vir buscar qualquer coisa,
vai andando, porque daqui já não levas nada, agora a casa é minha. Não sei quem és, não sei o que é que és daqui, mas daqui não levas nada. Pá, e o cheiro desapareceu e os gatos acalmaram, passado coincidência ou não sei. Conseguiste fazê-la avançar para o outro plano Pá, de fiz o exorcismo. E houve durante uns tempos, depois do... Pai, deve ter sido coincidência. Depois do meu tio falecer, que eu tive um tio que faleceu durante pouco antes da pandemia começar. E eu tinha um tecido que estava a forrar a parede, estava colado até ao teto. Pai, aquilo estava super seguro, com uma fita super forte. E depois dele ter falecido, andei durante 3 meses. Era só quando eu estava a ver televisão. Começava a descolar devagarinho, como se alguém estivesse a puxar. Começava numa ponta e começava a descolar e caía. Era o teu tio a descolar a fita? Porque os meus gatos estavam sempre... mas isso está relacionado, se calhar. Eles ouviam qualquer coisa da cola, ou não sei. Mas os meus gatos nessa altura também andavam um bocado mais agitados do que o normal. Confesso que... Porque tu também, se calhar, estavas mais agitada, tu também estavas ali a passar por um processo de luto, não? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, foi muito difícil. Foi mesmo muito difícil aceitar aquilo, porque ele era muito novo e... Pois. E foi terrível, foi uma morte terrível. E sim, estava mais sensível. Mas confesso que foi só nesta casa, foi esses 2 episódios que me ficaram... que eu fiquei a pensar, oh diabo! Mas pode ser tanta coisa, pode ser alguém que tem uma máquina que está ali a bater perto de uma parede que acaba por reverberar, então às vezes em prédios mais antigos acaba por reverberar. Eu fartei-me de questionar, eu fartei-me de procurar justificações plausíveis, estás a ver, e lógicas. Sim. Juro que fui eu atrás de todas. Mas os gatos a bufarem assim do nada no meio da noite, confesso que essa ainda não consegui encontrar a explicação. É que, por exemplo, existe... Eu agora estou-me a lembrar de uma coisa. Há certos sítios, então há relatos, principalmente nos Estados Unidos, de em certas cidades haver pessoas que ouvem um barulho que não conseguem identificar o que é. E às vezes são coisas que são alguma fábrica lá ao pé que eles conseguem, que quando o vento está naquela direção, conseguem ouvir um determinado som. Eu agora não me recordo como é que se chamam estas coisas, mas às vezes há coisas que podem acontecer até longe de ti, como havia um caso muito também conhecido, que eu acho que as pessoas achavam que havia uma assombração, porque de vez em quando havia um barulho esquisito na casa, e aquele barulho esquisito, depois eles perceberam que acontecia sempre que o Concorde passava, e o Concorde depois quando chegava àquela velocidade, aquilo vinha mesmo, as vibrações, e batiam na casa e fazia aquele barulho. Sim. Portanto, era uma cena externa. Portanto, às vezes há tantas explicações. E como o som é mais rápido, eles se calhar nem relacionavam, não é? Não relacionavam, porque estava longe, e depois vinha as ondas de som, batiam na casa e faziam aquele barulho. Portanto, há tanta coisa que nós às vezes nós não sabemos o que é, e que tem uma explicação perfeitamente lógica, mas nós não nos afastamos o suficiente para tentar descobrir. Eu acho que esta cena toda, seja de fantasmas, de espíritos, eu acho acho fascinante, principalmente porque nos dá imensos livros e imensos filmes. Eu gosto imenso, eu adoro filmes de fantasmas. Eu adorava uma série que era o Supernatural, que também era muito a ver com com este mundo. Eu acho fascinante, eu acho que te dá histórias completamente diferentes. Eu adoro histórias de fantasia, eu adoro livros de fantasia, porque me leva para um mundo completamente diferente paralelo daquele que eu conheço. É como o Harry Potter. O Harry Potter teve sucesso por causa disso, e o Harry Potter, eu adoro tudo isso, só que eu faço muita divisão entre o que é a ficção e aquilo que nós conseguimos explicar. Há, de facto, muita coisa que a ciência não consegue explicar. Mas eu não vou estar a agarrar
não vou estar a agarrar qualquer explicação só porque me dá uma certeza e a ciência muitas vezes não nos dá certezas, dá-nos mais questões e as pessoas às vezes querem é ter uma certeza absoluta. É como aquele médico que tu falaste, agora não me recordo do nome, aquele médico espanhol que tem inúmeros livros e que faz imensas palestras, eu desconhecia o senhor, em que a vida após a morte que é real e que ele diz que tem provas. Ele não tem provas nenhumas, porque se ele tivesse provas, ele em vez de fazer livros, em vez de fazer palestras, ele lançava um estudo científico a comprovar aquilo que tem. Só que um estudo científico é uma coisa que não dá dinheiro. O que é que dá dinheiro? É fazer palestras e vender livros, seja com os disparados todos que ele quiser pôr lá dentro. E na realidade existem muitas pessoas que se aproveitam disso e que vivem de vender estes livros e de vender estas palestras porque sabem que há muitas pessoas necessitadas que querem ouvir aquilo. Agora, fazer o que deviam, que era fazer de facto um estudo científico para comprovar, isso aí é que eles nunca fazem, isso é que eu tenho pena. Por acaso eu não sei, eu sei que ele tem uma equipa a trabalhar com ele, que fazem testes e que fazem estatísticas e utilizam os doentes da clínica dele para tirar os estudos e para tirar conclusões, porque ele acho que já anda nisto para aí há uns 30 anos. Não é uma coisa recente. Mas lança os estudos. Porquê é que ele não lançou o estudo científico disso? Não sei. Se calhar até lançou, mas para o público comum, geral, por acaso eu não sei como é que ele é visto dentro da comunidade médica. Não sei se ele está sozinho naquilo. Exceto a equipa dele, não é? Mas não sei se ele tem apoio dos restantes, porque a especialidade dele até acho que é estomatologia. Não pode ser estomatologia. Ou é qualquer coisa de estômago, não era? Não tinha nada a ver. Eu sei que ele tem 2 especialidades, mas não me recordo quais são. Mas se de facto é real, mostra os estudos científicos e comprova o que diz. Pois não sei porque é que ele não terá partilhado, ou se calhar já partilhou e o foco dele não é esse, mas sim vender os livros, porque dá dinheiro. Porque dá dinheiro e ele acredita mesmo, o mais engraçado é que ele acredita que está a dar conforto às pessoas. Porque o que ele relata é que as pessoas estavam em grande aflição quando estavam a morrer. E se calhar se tiverem esta ideia de que vão e a vida continua, se calhar vão mais tranquilas. Não vão tão ansiosas. Tu viste aquele filme? Era o filme do Ricky Gervais em que, eu já não lembro do nome, mas em que ninguém mentia. As pessoas não sabiam mentir. Vi, mas já não me recordo muito bem. Recordo-me que ele fez esse filme, que era uma comédia drama. Era mais drama do que comédia. Esse filme é interessante porque ele, por exemplo, ele percebe que consegue mentir. E há uma determinada altura em que alguém está a morrer e as pessoas sabem quando morrem que acaba tudo. Não existe provas de existência pós-vida. E ele, é alguém que está a sofrer, e ele, para confortar essa pessoa, diz: não, tu vais para um sítio melhor. E a pessoa, como não conhece o conceito de mentira, diz: de certeza, eu vou para um sítio melhor. Sim, tu vais para um sítio melhor, tu vais ficar melhor. Pois, portanto, ele sabe que está a mentir. Ele está a dar o conforto que aquela pessoa quer ouvir. Pois é isso, eu acho que é isso que este médico também está a querer fazer e é o que as religiões no geral também fazem. Se por um lado controlam, por outro lado também confortam. Quando abordam a questão da vida após a morte. Por isso é que o judaísmo é um bocadinho diferente, porque o judaísmo acredita que o inferno é aqui neste momento. Não vamos entrar por aí, sim. Comentar. Mas é só para distinguir, é melhor não entrar mesmo. Mas é só para distinguir. Então isso explica muita coisa, certo? Sim. É só para distinguir as filosofias de cada uma das religiões e de facto. E por exemplo, no Islão, ou dúvida, se os homens recebem um harém de virgens, o que é que as mulheres recebem quando morrem? As mulheres não valem nada para eles. As mulheres quando morrerem é tipo uma pedra. Caraças. Pelo menos que houvesse alguma coisa de jeito. Eles nem sequer acreditam que a mulher seja digna sequer do que é que for depois de morte. Se já não tem direitos durante a vida, porque é que há de ter direitos durante a morte? Não é uma questão sequer para eles.
é carne para canhão, a mulher é carne para canhão só. Há quem... Onde é que eu já vi isso? Eu não vi isto há pouco tempo. Que os homens respeitavam muito mais as mulheres e que... Foi um homem qualquer que veio justificar que um verdadeiro homem, enfim, do Oriente, que respeitava muito mais a mulher do que os homens ocidentais, no sentido em que estava a proteger a mulher. Por isso é que ela estava vestida com a burca, por isso é que ela estava tapada, porque eles respeitavam muito a mulher com quem casavam. E exatamente por causa disso é que a protegiam. É que a tapavam. Opa, sim, exato. Vai cagar a mata, é tipo, sério, por favor. Não sei explicar, não sei explicar. Eu acho que dá conforto. No final das contas e no final do dia, ou no final da vida, acreditar que a vida não é só isto, se calhar dar-te um bocadinho de conforto e tira-te o medo. Máximo? E tira-te o medo de morrer. Eu pessoalmente não tenho medo nenhum. Pois é isso. Quando tiver que ser, será? Eu também, eu não tenho medo, não quero, isto não quer dizer que eu queira morrer neste momento, pois, não exato, quero de maneira não quer dizer que nenhuma. eu queira, mas não tenho medo, não. Tenho mais medo de vida do que é que me podem fazer na vida do que durante o momento da morte ou depois da morte. Nem sequer penso muito nisso. Eu tenho tanta coisa que quero fazer, que quero ver e penso nisso, penso na imensidão de possibilidades que eu tenho ainda para viver. Eu concentro-me nisso, eu não penso na morte, sei que, é assim, eu também tenho uma situação familiar em que eu já vi os meus avós todos a ficarem muito velhinhos e morrerem, e muitos deles a morrerem já em situações de facto muito más. Uma avó minha morreu acamada, teve acamada durante muitos anos, aquilo foi uma existência horrível, e eu acho que de facto, se é para estar assim, não vale a pena. Às vezes é tão triste o nosso fim de vida que eu de facto não fico com esperança de que ele seja prolongado. Eu tento viver ao máximo enquanto posso e não tenho medo. E dignamente, não é? Porque para estar cá e estar um vegetal ou estar sem conseguir falar ou sem conseguir mexer ou sem ser autónomo, isso sim assusta-me. Isso sim assusta-me. Isso sim. Ficar dependente de alguém por causa de uma doença, isso assusta muito. Agora, morrer em si, eu até prefiro morrer se chegar a esse ponto. Certo, também eu. Prefiro, não quero cá estar. Para viver assim, isso para mim não é viver. Nesse sentido, a morte de facto é um alívio. É um alívio, sem dúvida. Sem dúvida. Portanto, eu não tenho medo. Haja ou não haja vida depois disso, ou haja ou não haja consequências, haja ou não haja inferno, não quer saber. Não quer saber. Sim. Estar a manter uma vida só porque sim. Sim, não, isso para mim está fora de questão. Ou tipo, ter um AVC e tentarem me reanimar, eu não quero nada disso. Se eu entrar em coma, desliguem tudo, eu não quero voltar. Sim. Para quê? Para voltar como vegetal? Não quero. Sim, e voltar cheia de danos cerebrais e claro, não. Sem reconhecer pessoas, ou sem mexer membros, ou sem... Ai não, por amor de Deus, deixem-me lá estar quieta. Não quero. Sim. Esse tipo de coisas eu tenho receio, porque me vai limitar enquanto eu estou viva. Agora, o que é que acontece depois? Meus amigos, queimem, usem as cinzas para plantar uma árvore e está tudo bem. Certo. Está tudo bem. Concordo. Não quero ninguém a chorar na urna, não quero ninguém no cemitério. Não quero nada chorar disso. As pessoas, tu não podes controlar o que as pessoas sentem, sim, mas não é? Aquele cinismo do dia 1 de novembro, por exemplo, aquilo para mim não tem significado nenhum. É assim, eu acho bonito, por exemplo, aquele filme, o Coco. Gostaste? Eu não sei se... eu ainda hoje estou entalada com esse filme. Não consigo decidir se gosto ou não gosto. Adorei. Achei lindíssima a cena da memória, não é? Do preservares a memória da pessoa. Achei aquilo bonito, né? Nesse sentido. Sim. Agora, eu não sou pessoa que vá no dia de Todos os Santos a cemitério. Já fiz isso com os meus pais, tinha de o fazer. Acho uma obrigação um bocado... E porquê é que tem que ser naquele sítio, não é? Se nós somos realmente... Se depois de morrer nós estamos em todo lado, como dizem, não é? Sim. Se o espírito se liberta, nós não precisamos de ir ali onde está o esqueleto, não é?
tu podes pensar ou que o espírito se liberta ou que nós depois, então se for desenterrado ou mesmo que vás em cinzas, é aquela cena do nada se perde, tudo se transforma, não é? Tu voltas ao universo, voltas à Terra, voltas, Claro. continuas a fazer parte. Claro. Portanto, não vejo qual é a necessidade de ter de ir estar ao ali a local ocupar quando nós de espaço. facto Claro. continuamos a existir, mas de uma maneira de, pá, em terra, do que for. Faz muito mais Ficam as sentido. memórias. Faz muito mais sentido plantarem uma floresta com as pessoas que morrem e Certo. com as cinzas dessas pessoas do que estarem a fazer, a ocupar não sei quantos metros quadrados, com Ai, buracos sim, é horrível. Sim. e com, É horrível, com sim. mármore, que eu odeio mármore. Sim, E, sim. pá, e é uma energia má ali, as pessoas que vão ali vão sempre tristes, saem de lá ainda piores. Tipo, má vibe, não quero. Sim, a não ser que sejas gótica e gostes de tirar fotos a um cemitério, né? Mas Não, pronto. e há um cemitério em Lisboa muito bonito para isso, por acaso. Então, É o não é cemitério engraçado. dos prazeres. Mas, Sim, mas em é que bonito. tem lá escritores, tem artistas, tem... O meu avô foi lá porque é o telão dos bombeiros, é lá e ele foi lá sepultado. E esse tem mausoléus bonitos, tem... Sim. Aquilo, eu acho que aquilo é até engraçado de se ir lá porque é bastante grande. Mas sim, eu concordo que os cemitérios são de facto... É quase uma ferida ali na paisagem, Não não é? é? Uma cena Constante. tão... Já é É uma verdade, ferida para as sim. pessoas que perderam quem está lá Sim, sepultado, não é? sim. Já é uma ferida psicológica. Porquê é que tem que ser física, não é? Porquê é que nós temos que, É verdade. como é que eu ia dizer, eternizar essa ferida daquela maneira? Eternizar, pois. As coisas também estão a mudar, já não há tantas pessoas a ser sepultadas, as pessoas também optam mais Pela cremação. pela cremação, felizmente. Pois. Então, Sim, até e porque não há espaço. nós neste tema tão leve também, tu tens alguma recomendação? Tenho uma recomendação de um filme que vai estrear daqui a uma semana, mais coisa menos coisa, com o maravilhoso Kenny Reeves, em que ele é um anjo. Só posso dizer isto, é uma versão cómica e mais factual e realista da Cidade dos Anjos. Ok. Tem ali uns traçozinhos da Cidade dos Anjos, mas adaptado a 2025, à realidade da sociedade em 2025. Ok. E é muito... E é para nos fazer pensar. E era bom que chegasse às pessoas certas para ver se alguma coisa muda na sociedade. A Cidade dos Anjos é daqueles filmes dos meus guilty pleasures. Sim, eu também tenho. A banda sonora é incrível. Ainda hoje eu ouço isolada. Sim, sim. É um filme super... é um bocado foleiro, é verdade, eu percebo que é um bocado foleiro, mas pá, eu tiro prazer a ver aquilo. Sim, epá, e é em Los Angeles, quer dizer, aquilo é bonito. Yeah. Sim. Olha, a minha sugestão também é um filme. Okay. É um filme que eu também uma vez já te sugeri, que é o The Discovery. É um filme com o Jason Segel, com a Rooney Mara e com o Robert Redford, em que Robert Redford é um cientista que conseguiu provar a existência de vida após a morte. Então o que acontece é que as pessoas começam-se a suicidar para poder ir para essa vida após a morte. E é uma visão, é muito interessante, porque é quase uma pandemia de suicídios e é muito giro. Não vou contar muito mais, senão obviamente vou dar aqui muitos spoilers. Mas é um bocado deprimente o filme, mas é uma visão muito interessante de o que é que poderia acontecer se alguém achava que tinha de facto provado que existia vida após a morte. Sim, eu já vi esse filme e é de facto muito interessante. E a recomendação foi tua. E não me arrependi nada. Foi um tempo muito bem passado. Eu não sei se cheguei a dizer, foi a dizer o título do meu filme, mas é Quando o Céu... Não sei. Não sei, é O Anjo da Sorte, no título português. É em português, sim. Ia dizer em brasileiro, mas não. Em português é O Anjo da Sorte. Mas assim, o Kenny Reeves já não fazia filmes há séculos, portanto é só procurar pelo filme dele. Não fazia filmes há séculos. Quando é que ele fez o último? Constantino? Até aqueles da pancada e da porrada dele. É o Constantino, mas isso já tem
Ah, foi no ano Não, passado. Constantine, estás a brincar? Então o do Phonics, que já tem uma data de filmes de o gajo a dar porrada em toda a gente. Então não é o Constantino, é o Constantino. Não, esse já é há 500 anos atrás, ó Sofia, com também espíritos e demónios. Estou confundindo. Ai, eu confundo sempre. Porquê que eu confundo sempre? Mas Então vem a John de... Wick é a saga do John, John Wick, e que Wick. tem o Fuck. bailarino. Porquê- Então o homem está farto de fazer filmes. Não, mas este aqui é mais... Este aqui é mais Kenny Reeves. Pessoa. É engraçado. Ok. Mas eu não vou dizer mais nada, não quero ser spoiler, porque aquilo tem Pronto. imensa graça. E é aquela... É o cómico da situação, estás a ver? Tem muitas situações cómicas e que se eu começar a falar, perde a graça toda de descobrir o momento. Portanto... Então pronto, olha, É isto. queres dizer onde é que as pessoas nos podem seguir e... Pá, estou com pouca vontade de dizer para nos seguirem no Spotify, tendo em conta as últimas notícias, mas nós estamos lá, portanto, vão lá se quiserem ouvirem, mas eu acho que deviam ouvir no YouTube ou no Apple Podcasts, Ok. ou é mais lá... no podcast também, podem ouvir no podcast. E na Rádio Agita às segundas-feiras, como sempre, às 22 horas, e seguir-nos nas redes habituais, que é Instagram, Blue Sky, TikTok. TikTok, já pus um no TikTok. Sim, temos um vídeo no TikTok. Não temos mais, porque aquilo depois chateia um bocado com a música que está por trás, mas pode ser que do futuro apareçam mais TikToks. Sim. É isto, não só acaba por ceder. Pois, mas vamos ter que discutir a questão do Spotify futuramente, porque eu não gostei dos livros de notícias que descobri. Sim. Não quero compactuar com aquele senhor. Vocês podem mandar-nos também mails para o entrebatonspodcast@gmail.com. Pai, digam-nos a vossa opinião disto do pós-vida, pós-morte, pós-vida, o que vocês Já quiserem. tiveram se existe. experiências transcendentais? Sim. Tipo a minha? De cheiros Já fora do tomaram os normal? cogumelos que não deviam e tiveram uma experiência transcendental, quem sabe? Isso nunca tive, estás a ver? Isso nunca me aconteceu. Não sei se aconteceria uma coisa dessas, tenho curiosidade. Mas tenho medo que eu não sei como é que o corpo ia reagir fisicamente. Pois, é como eu. Acho que irrigi mal, por Pois. isso não faço. É por isso. Portanto, olha, digam-nos de vossa justiça. Sim. Ficamos à espera e adoramos comentários, adoramos provocações e adoramos mensagens. Mandem. Sim, mas comentem, não mandem só comentários pessoais, escrevam nas nossas Nos publicações, posts. porque isso é que depois cria mais interação. Se as coisas depois não têm comentários e a discussão não se gera ali, deixa de ter alcance. E é engraçado ver as exatamente. pessoas a discutirem umas com as outras também. Exato. Fazer um fórum. Tudo dentro, sim, mas tudo com do educação, respeito. se faz favor. Claro. Sim. Sim, mas isso, os nossos ouvintes são todos educados. Pessoas civilizadas. Então vá, olha, até para a semana. Até para a semana.